Palavra da salvação. Um dos muitos títulos que nós com tanto carinho atribuímos a Nossa Senhora, à Virgem Maria, à Mãe de Jesus, é o título de Arca da Aliança. A Arca da Aliança que nos fala a primeira leitura, retirada do primeiro livro das Crónicas. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era o local onde o povo de Deus guardava as tábuas da lei, dos mandamentos que Deus dera a Moisés no Monte Sinai, juntamente com o cajado, com o qual Moisés conduziu o povo do Egito até à terra prometida e com o qual tinha aberto o Mar Vermelho para que o povo pudesse atravessar. Para o povo de Deus, a Arca da Aliança era o local onde Deus se encontrava. Assim como nós hoje, apesar de sabermos que Ele não cabe lá, acreditamos que Ele está nas hóstias consagradas nos nossos sacrários. Quando chamamos a Maria de Arca da Aliança, fazemo-lo porque acreditamos que nela esteve Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade, tornando-se homem que veio ao mundo enquanto homem e Deus para nos redimir, para nos salvar. Maria é aquela que possibilita a salvação. Não é aquela que realiza a salvação, porque essa é realizada por Deus em seu divino Filho Jesus Cristo. Mas é através dela que a salvação vem ao mundo. E por isso, nós lhe atribuímos o título de corredentora. Maria, por este facto de ser a Mãe de Cristo, por ter sido preparada por Deus desde toda a eternidade para ser a mãe do seu Filho, quando chega a hora de partir deste mundo, não sofre a corrupção da terra. Diferentemente de nós, o seu corpo não é destruído. Mas diz-nos a tradição que, passando por um breve sono, é elevado ao céu em corpo e alma. E é este acontecimento que todos os anos a Igreja Cristã Católica celebra no dia 15 de agosto. A glorificação de Maria, a Assunção da Virgem Santa Maria ao céu. Primeira leitura, o Evangelho que nos é proposto nesta véspera do dia 15, apresenta-nos alguém, enquanto Jesus fala, a enaltecer Maria. Esta passagem de Lucas é apenas uma que nos fala da importância de Nossa Senhora já durante a vida terrena de Cristo. Pois alguém do meio da multidão diz: feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Quer dizer, Maria. Porém, Jesus dá uma resposta que parece fria, seca, que, se não for interpretada, parece ser de desprezo para com a mãe. Já que aquelas palavras de enaltecimento de Maria, Jesus responde: mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Seria possível Cristo desprezar a sua mãe? Sabemos muito bem que não. Nunca Jesus faria uma coisa dessas. Pelo contrário, com esta resposta, Ele não despreza a mãe, Ele enaltece, engrandece a mãe. Porquê? Porque a mãe, Maria, é a primeira e aquela que de forma mais perfeita
ouve a palavra de Deus, acredita nela e põe-na em prática. Com esta resposta, Jesus quer dizer às multidões que a grandeza de Maria não está só no facto de ser a mãe de Cristo, está sim no facto de ser a mulher atenta à palavra de Deus, que se confia à sua vontade e que a cumpre escrupulosamente. E aqui Maria é o modelo de todos nós. Como ela, devemos prestar atenção à palavra de Deus, guardá-la no nosso coração para a podermos viver na vida do dia a dia. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, é para isso que estamos aqui, para escutarmos a palavra nesta celebração da Eucaristia, para que esta palavra nos transforme, para que esta palavra nos conforte, nos alimente na caminhada que temos de fazer durante a nossa existência terrena em direção a Deus, cumprindo a sua divina vontade. Paulo, na segunda leitura, que hoje é retirada da sua primeira epístola aos Coríntios, recordando-nos que o nosso corpo é mortal. Nós somos mortais. Temos consciência disso. A morte que nos preocupa, que nos incomoda, a morte que nos entristece, a morte que continua a ser um grande mistério para a nossa existência. Diz-nos Paulo, na segunda leitura, que a morte foi absorvida pela vitória de Cristo com a sua ressurreição. Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, com o acontecimento da sua assunção ao céu, vem-nos dizer que a morte não tem a última palavra. A morte é apenas um episódio da nossa existência. A morte é uma passagem desta vida terrena, material, sujeita ao espaço e ao tempo como o concebemos, para outra realidade. Que os nossos sentidos, os 5 sentidos do nosso corpo, não alcançam, não explicam, mas que sabemos que existe. Não existe apenas aquilo que experimentamos aqui, caríssimas irmãs e caríssimos irmãos. Há muitas outras realidades que escapam aos nossos sentidos e fazem parte dessas realidades a nossa continuidade. Depois de largarmos este corpo, como o pintainho larga o ovo, ou como a borboleta larga o seu casulo. Hoje, a própria ciência, a própria física, a própria matemática, fala-nos da possibilidade de existência de outras dimensões, de outras realidades, que escapam às nossas leis da física, que escapam aos nossos esquemas mentais, que superam as nossas capacidades. Já não é só a religião que nos fala da realidade transcendente, da realidade diferente desta. A própria ciência começa-nos a falar dela. E nós que já estamos cheios de esperança pela garantia que Cristo e Maria nos dão da vida para além da morte, com estas pequenas notícias que vão surgindo, ganhamos outra força, outro alento. Hoje acompanhamos à sepultura os restos mortais do nosso irmão João. Um momento duro, difícil para a sua família, porque a morte implica a separação física. A separação traz a saudade, a tristeza, a dor. Mas deixai que vos convide a fixar os olhos em Cristo ressuscitado.
em Maria, que é elevada ao céu em corpo e alma. Para eles, e como tal também para nós que neles acreditamos, a morte não passa de um acontecimento passageiro. Eu costumo dizer, acompanhamos à sepultura os restos mortais. Sim, porque aquilo que temos aqui conosco são os restos mortais do nosso irmão João. A sua pessoa, a sua vida, aquilo que ele é, não está aqui dentro desta caixa. Quem sabe possa estar aqui entre nós. Não sabemos, porque, como disse, os nossos sentidos não são capazes de alcançar essas realidades. Mas o que levamos ao cemitério é apenas a sua dimensão material. E a grande descoberta que Maria e Cristo nos ajudam a fazer é que nós não somos apenas seres materiais. Nós somos muito mais que isso. E morrer é como tirar a roupa do nosso corpo para vestir outra roupa completamente diferente. Continuamos a ser os mesmos, noutra realidade, mas não perdemos a nossa identidade. E é nesta esperança que caminhamos a cada dia que passa. E são estas certezas que nos levam a preocupar, a viver de tal forma que a nossa existência se prepare adequadamente para essa vida que nos espera. Que sabemos que nos espera, que sabemos que existe, que sabemos que depende desta, apesar de não sabermos muito bem como é que ela será. Acreditamos que se nos esforçarmos aqui a preparar, a teremos de uma forma muito melhor do que aqui a temos. Que o Senhor dê essa vida cheia de luz, de paz, onde não há pranto, não há dor, não há sofrimento, não há limitações causadas pelo espaço e pelo tempo. Ao nosso irmão João e a cada um de nós, com a graça de Maria, nos ajude a prepararmos-nos dignamente para um dia podermos usufruir dela com Deus, com Maria Santíssima, com os anjos e os santos e com todos aqueles nossos irmãos e irmãs que já partiram antes de nós.